dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa cobertura de provas. Para quem não me conhece, meu nome é Igor, eu faço parte do time de Clínica Médica, sou clínico pela Santa Casa de São Paulo e hoje eu vim para a gente fazer mais uma aula dos nossos dicas e apostas para destrinchar alguns teminhas que podem ser o que vai fazer a diferença na hora lá da tua prova. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre clínica médica na FAMERP. Para quem aí vai prestar FAMERP, já deve ter visto que eu gravei aula conteúdo, aula DNA, a gente já fez evento lá em Rio Preto falando sobre a FAMERP, então já estão cansados até de ver minha cara, me ver falando sobre essa prova, que é uma prova que eu gosto pra caramba, que é uma prova que eu acho que é uma prova assim, do clinicão, uma prova de clínica médica bem legal, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, começar a conversar sobre como que é a clínica médica na FAMERP. Primeiro de tudo, é uma prova de raciocínio clínico, tá bom? A gente tem, né, obviamente, para todas as questões, essa subdivisão entre é uma questão de memorização, uma questão de raciocínio clínico, uma questão mista, mas eu falo para vocês que na prova da FAMERP, isso aqui, acima de muitas outras, é verdade, tá? A gente tem uma prova que vai te exigir que você leia aquele caso, pense bastante sobre a questão e aí marque a alternativa depois de ter raciocinado bastante. É uma prova que eu gosto de dizer que é uma prova que vai te cobrar clínica médica, que vai te cobrar um raciocínio clínico, que é um raciocínio do clínico do dia a dia, que são coisas que estão lá no dia a dia de toda pessoa que trabalha com clínica médica, tá? Os enunciados, consequentemente, 90% das vezes, eles vão te trazer algum quadro clínico. Dificilmente você vai ter uma questão mais direta que te pede só um conceito, tá bom? Além disso, ele vai te cobrar, consequentemente, várias etapas da condução do teu paciente, tá bom? Ele passa por diagnóstico, passa por tratamento, passa por complicações, tá bom? Além disso, são poucas questões que a gente pode dizer que são questões decoreba. Ora, pois, pensa, se 90% das questões tem quadro clínico, 10% só são padrões de memorização, é muito mais difícil a gente ter decoreba e, além disso, como eu falei para vocês, pega muito o dia a dia do clínico. Então, é menos comum nós termos diagnósticos que são mirabolantes. Aquelas doenças que, poxa, ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu falar. Isso não vai ser tão comum na prova da FAMERP, tá bom? O grande foco que a gente vai ter aqui, além disso, é o local onde o clínico brilha normalmente, que vai ser ambulatório e enfermaria. Não vai ser uma prova que vai te focar em paciente mais grave, não vai ser uma prova que vai te focar em paciente de unidade de terapia intensiva ou de sala de emergência, tá bom? E além disso, é uma prova que, via de regra, tende a ser bem elaborada, tá bom? Eu sei que no ano passado a gente teve um número maior de anulações, mas classicamente não é uma prova assim que você pega e 10%, 15% dela é anulada. Normalmente não é assim, tá bom? E além disso, como eu falei para vocês, é o que o clínico deve saber, isso que vai cair na prova. Especificamente, gente, sobre imagens, acaba sendo uma prova que não costuma cobrar muito. A minoria das questões aparece com imagem, tá? Quando aparece, contudo, normalmente é um eletrocardiograma, aí vem um ataque à arritmia, vem alguma coisa assim para você pegar um quadro clínico e confirmar aquele diagnóstico com o eletrocardiograma e algumas vezes assim, de maneira mais pontual, caiu uma imagem de ultrassom, um POCUS para você diagnosticar uma hidronefrose, um raio-x de tórax com uma atadectasia, ou muitas vezes o que aparece assim como imagem são algumas tabelas ali que te trazem resultado de exames, que te trazem um antibiograma, que te trazem ali uma evolução de um paciente no decorrer de alguns dias. Eu coloco isso aqui como imagem, né, porque entra numa classificação, mas assim, esse é o tipo de coisa que poderia até aparecer para você escrito no enunciado que também não faria diferença. Por isso que eu falo para vocês que é uma prova que costuma cobrar pouquíssima imagem em relação a outras provas que a gente tem aí em São Paulo e no Brasil, tá? Passada essa parte inicial, vamos conversar agora sobre os temas específicos para você prestar atenção na prova da FAMERP. Um tema que cai aí, vira e mexe lá, é oncohematologia. E aí dentro da oncohematologia, eles têm preferência por alguns temas que eu vou destrinchar aqui com vocês. Então, primeiro deles aí, síndrome de lise tumoral. Lembra, vai ser aquela síndrome caracterizada por uma morte celular, com uma liberação ali de citocinas, uma liberação ali de toxinas que estavam antes presentes dentro dessas células neoplásicas e que pode acontecer de maneira espontânea ou pode acontecer desencadeado ali por alguma quimioterapia, tá bom? Pulo do gato importante aqui, galera, normalmente é uma neoplasia hematológica. E aí você pode me perguntar, Igor, por que é uma neoplasia hematológica? Pensa comigo, para você fazer lise tumoral, você tem que ter uma carga de doença muito grande. Você tem que ter ali um número de células neoplásicas muito grande com uma reprodução com um turnover alto.
De tal forma que, às vezes, por morrerem muito sozinhas, ou por você dar uma quimioterapia e ter esse volume grande de doenças e elas morrerem, elas acabam liberando essas citocinas. E essas toxinas. Isso vai ser muito mais comum em neoplasias hematológicas. Pode acontecer em neoplasia sólida também? Pode. Pode acontecer, por exemplo, num tumor germinativo, ali naqueles tumores, às vezes até polimetastáticos, câncer de testículo, tudo mais pode acontecer, mas não é o mais comum de aparecer na tua prova e na tua vida também, tá bom? O diagnóstico a gente vai fechar aqui com os critérios de Cairo-Bishop. E a gente tem aqui duas definições. A gente tem a lise tumoral, que é laboratorial, e a lise tumoral, que é clínica. E aí é bom que são critérios diagnósticos que eles te ajudam a lembrar basicamente de qual que é o quadro clínico. Não é aquele critério diagnóstico que não faz muito sentido com a prática clínica. Na verdade, isso aqui é bem usual, tá? E aí, para a gente fechar esse diagnóstico, a gente tem que ter dois dos seguintes para dizer que o paciente ele tem lise tumoral laboratorial. Pensa, tudo que está dentro da célula vai subir, porque eu vou estar matando essa célula vai estar morrendo, e aí ela vai estar liberando isso na corrente sanguínea. Então, fósforo vai subir, potássio vai subir e ácido úrico vão subir, tá bom? A gente tem esses valores aqui, mas o mais importante é vocês gravarem que eles vão estar altos, tá bom? Além disso, quando eu libero o fósforo na corrente sanguínea, ele tende a quelar o cálcio, ele tende a se ligar com o cálcio. Consequentemente, desses que eu falei para vocês, o único que vai cair vai ser o cálcio. Então a gente vai ter uma hiperuricemia, a gente vai ter uma hiperfosfatemia, a gente vai ter ali uma hipercalemia e isso associado a uma hipocalcemia, tá bom? Esses são os 4 parâmetros laboratoriais que, via de regra, eu uso para avaliar. A gente tem os valores de referência, mas um aumento aí de 25% do basal também caracteriza como lise tumoral, tá? E aí, para eu dizer que meu paciente aí tem lise tumoral clínica, síndrome de lise tumoral, aí eu tenho que ter 2 desses critérios associados aqui a alguma manifestação clínica de lise tumoral. Então, a gente vai pensar aqui numa insuficiência renal aguda, a gente vai pensar aqui num ataque à arritmia maligna, a gente vai pensar aqui numa morte súbita abortada ou até em crise convulsiva, tá? Outra coisa que aparece também para aquele paciente que tem lise tumoral é um DHL bem alto. Pensa, isso aqui é marcador de lise celular, é marcador de morte celular. Então, aquele paciente que tem lise tumoral, consequentemente, ele também vai ter um DHL aumentado. Isso aqui, galera, é importante quando você quiser fazer a diferenciação entre uma lise tumoral, por exemplo, uma lesão renal aguda, que também pode cursar com acúmulo de ácido úrico, pode cursar com hipercalemia, pode cursar com hipocalcemia, tá? Então, isso aqui às vezes te ajuda a induzir, te ajuda a pensar que vai ser lise tumoral ou não, tá? Como é que a gente faz a prevenção e o tratamento dessa doença? Primeiro de tudo, a prevenção a gente vai pensar naqueles pacientes de alto risco. Então, pensa naqueles pacientes com neoplasia hematológica, pensa naqueles pacientes com alta carga de doença, tá? E o principal aqui vai ser manter uma hidratação endovenosa, e aí uma hidratação assim um pouquinho mais vigorosa, visando aí um débito urinário diário um pouquinho mais elevado. Então, o paciente ele fica lá com 1.000, 1.500, 2.000 litros, 2.000 ml por dia aí de hidratação endovenosa e fica fazendo essa monitorização do débito urinário. E, muitas vezes, a depender do risco do nosso paciente, a gente pode introduzir também o allopurinol, que é uma droga que serve para fazer essa prevenção, que serve para evitar esse acúmulo de xantinas no organismo do teu paciente, tá? Uma vez que a gente tenha o diagnóstico de lise tumoral, aí a gente pode introduzir a rasburicase, tá bom? Ela vai ser utilizada muito mais no tratamento. Tá? Lembrar que a gente tem como contraindicação para ela justamente a deficiência de G6PD e também a gente tem como componente desse tratamento o tratamento dos distúrbios hidroeletrolíticos, tá bom? Basicamente, o que a gente vai fazer para a lise tumoral, galera, é hidratar muito o meu paciente, se for prevenção, allopurinol, se for tratamento, rasburicase, e tratar os distúrbios hidroeletrolíticos, que é o que muitas vezes culmina na morte do paciente quando ele, enfim, fica muito grave, tá? Dentro do tratamento ali desses distúrbios eletrolíticos, o que cabe maior ressalva é, você vai tratar a hipercalemia como você trata a hipercalemia, você vai tratar ali, enfim, um aumento do ácido úrico com tudo isso que a gente já falou, beleza. Mas um que não deve ser tratado é especificamente a hipocalcemia, tá bom? Galera, a gente tem muita literatura aí subsidiando essa conduta justamente porque quando você trata a hipocalcemia desse paciente, você acaba dando mais cálcio para ser quelado por esse fósforo que está aumentado. Então você acaba, na verdade, piorando a lesão
da lise tumoral desse paciente, tá? Então, a hipocalcemia, via de regra, vai ser uma situação que a gente vai tratar apenas se o meu paciente ele tiver sintomas muito graves de hipocalcemia. Por exemplo, ele teve uma crise convulsiva que eu estou atribuindo à hipocalcemia. Beleza, eu vou tratar, eu vou corrigir esse cálculo desse meu paciente. E mesmo quando eu fizer essa correção, eu não vou corrigir pensando em normalizar. Eu vou corrigir pensando em melhorar o sintoma do meu paciente, tá? Então, via de regra, eu vou, sei lá, repor cálcio 1 a 2 vezes, mas eu não vou querer dosar esse cálcio depois e querer que ele venha normal e ficar corrigindo até que ele venha normal, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, assim, em casos mais refratários, vai acabar sendo terapia renal substitutiva. Muitas vezes esses pacientes fazem lesão renal com necessidade de hemodiálise e aí acaba culminando em precisar passar catéter, enfim, e dialisar o paciente, tá bom? Sobre lise tumoral era isso, vamos conversar um pouquinho sobre mieloma múltiplo. Dentro do mieloma múltiplo, o que pode cair para vocês, o que costuma cair para vocês, é basicamente quadro clínico, tá? Então vamos lembrar aqui das principais manifestações clínicas que vão ter que cair na tua prova, que vão ter que aparecer no teu enunciado para você pensar no diagnóstico de mieloma múltiplo, tá bom? Então vamos começar, é aquele CRAB, aquele algoritmo aquele mnemônico que a gente usa, o C, justamente o C de cálcio. E aí vamos lembrar que o mieloma costuma cursar com hipercalcemia, seja por hipercalcemia da malignidade em si, seja por destruição, seja por lise óssea, né, pelos meus implantes neoplásicos. E aí, essa hipercalcemia, ela cursa ali com uma constipação, ela cursa ali com aumento do débito urinário, ela cursa ali com uma confusão mental e, via de regra, o meu manejo vai ser um manejo até parecido com o manejo do mieloma. Inicialmente, a gente vai hidratar bastante esse nosso paciente. Se ele ficar congesto, a gente até pode fazer furosemida e, a mais médio prazo, a gente também faz o uso dos bisfosfonatos para baixar esse cálcio, pensando numa hipercalcemia da malignidade, tá bom? Pensando aqui na lesão renal, via de regra, a gente tem ali o acometimento do mieloma pelas cadeias leves. Tem uma lesão renal que pode ser por uma amiloidose AL, que está associada também com mieloma, uma doença que vem junto com o mieloma, ou também uma lesão renal associada com essa hipercalcemia. Então a gente tem diversos mecanismos para lesar o rim do nosso paciente, pensando que ele tenha mieloma múltiplo, tá? Ele tem vários motivos para ter disfunção renal, tá? Além disso, outra coisa específica aí desse meu paciente é que nessa lesão renal dele vai estar incluída ali a proteinúria de Benz-Jones, que é essa proteinúria das cadeias leves, e pode ter a presença também de cilindros eosinofílicos, tá bom? Passando agora para a anemia que o meu paciente pode desenvolver. Via de regra, é uma anemia normo-normo, aquela anemia de doença crônica, e além disso, esse paciente ele pode ter de anormalidade no esfregaço de sangue periférico, justamente a formação de hemácias em rolô, tá bom? Aparece isso ali no teu enunciado, você tem que, beleza, não é patognomônico, mas em prova você tem que pensar ali no primeiro momento em mieloma múltiplo, que é justamente essas hemácias aqui que elas ficam agrupadinhas ali, fazendo como se fosse uma fila, fechou? E por último, de osso, de lesão óssea no bone, a gente tem as lesões líticas, tá? Que podem aparecer seja em fratura, seja ali num raio-x de crânio, aquela lesão em sal e pimenta, seja ali num raio-x, às vezes, de coluna, que mostra ali uma rarefação óssea, ou seja no teu enunciado para te dizer que o paciente ele tem dor óssea, ele tem lombalgia crônica, tá bom? E, além disso, por último, de alterações laboratoriais, o que aparece nesses casos é o paciente ali com um aumento de fosfatase alcalina, ou melhor, com uma fosfatase alcalina normal e uma acetilografia que também aparece normal e com o osteoblasto que vai estar inativo, tá bom? Vamos passar agora, então, para a última parte aqui de oncohematologia, vamos conversar um pouquinho sobre leucemia mieloide crônica, dentro ali das doenças mieloproliferativas, dentro aí dessas leucemias, é uma outra que já caiu também. Vamos fazer um resuminho rápido, é uma coisa um pouquinho mais direta. Tá? Vai ser ali uma doença que vai ser caracterizada por uma leucocitose bem importante, com desvio à esquerda, muitas vezes aqui uma leucocitose com desvio escalonado, e uma leucocitose também de grande monta. Então você pega aquele paciente, o paciente lá com a leucemia mieloide crônica, vai ser aquele paciente que ele chega para você com 70, com 80, com 100 mil de leuco, e que você vai ver ali, tem todos os precursores da série mieloide também dosados na periferia dele, tá bom? Além disso, é um paciente que ele pode cursar com anemia, ele pode cursar até inicialmente com plaquetose, pensando num estímulo aí de séries similares, né,
nas linhagens hematopoéticas, mas que eventualmente também cursa com plaquetopenia, tá bom? Outro marcador que aparece no hemograma desse teu paciente é que com LMC, muitas vezes ele também tem basofilia. Pensa nisso, aparece no teu enunciado, paciente ali que normalmente ele nem cita para você que o hemograma tem basófilo. Ele citou que está com basofilia, beleza, você vai pensar em LMC, tá bom? Tem 3 fases, via de regra o paciente ele fica lá com a fase crônica, e eventualmente ele pode começar a descompensar, fazer uma fase acelerada, uma progressão mais exacerbada de doença e eventualmente chegar numa fase blástica, como se fosse uma transformação de uma LMC virando uma LMA, tá bom? Se ele quiser te cobrar LMC pura, ele vai te cobrar provavelmente aqui na fase crônica. Tá? Outra coisa que aparece no exame físico desse teu paciente é esplenomegalia. Então, pensando aqui naquele paciente que ele vai te dar o quadro clínico, vai te dar o exame físico, esses aqui são os maiores baços que a gente vê na clínica médica. Parece ali um bação do teu paciente, um baço mais endurecido, coisa assim que normalmente não aparece no enunciado de outras questões, de outras patologias, tá? O marcador aqui laboratorial, que vai te pedir ou na tua alternativa, que vai te pedir ou ali no teu enunciado, que vai te dar no teu enunciado, vai ser justamente o cromossomo Filadélfia, essa translocação aí BCR-ABL, que vai ser justamente a translocação do cromossomo 9 com o cromossomo 22, tá? E além disso, o nosso tratamento ele vai ser principalmente baseado em inibidores de tirosina quinase, tá? A gente vai dar ali um imatinib, vai dar ali um gefitinib, alguma dessas coisas que via de regra vai resolver a vida do meu paciente ali com LMC, a não ser que na questão ele vá lá te dizer que esse paciente está evoluindo para uma crise blástica, ele está evoluindo ali para uma fase acelerada, enfim, ele vai te dizer que esse paciente está descompensando. Não é a regra das questões com LMC, mas essa é a situação em que ele precisaria de um tratamento adicional fora o inibidor de tirosina quinase. Fechou, galera? Vamos resolver aqui rapidinho a nossa questão. Questão de número 1 já, questão que caiu na FAMERP, se falha a memória em 2022, trouxe aqui um paciente de 28 anos, do sexo masculino, admitido com a história de perda ponderal, sudorese noturna, febre intermitente e permaneceu internado na enfermaria de ensino até o diagnóstico de uma doença linfoproliferativa. Enquanto ele aguardava o resultado da imunofenotipagem, ele foi transferido para a hematologia, ocasião em que foi iniciado o tratamento com corticosteroides e ele evoluiu com um edema de membros inferiores bilateralmente, uma oligúria, e ele te pediu para assinalar a alternativa que compreende o melhor conjunto de exames para a elucidação diagnóstica do caso. Ora, galera, vamos pensar. Ele te deu um paciente aqui que foi transferido para hemato, que tem uma doença linfoproliferativa. Não sabemos ali se é um linfoma não Hodgkin, um linfoma de Hodgkin, beleza. Mas ele tem uma doença da hemato, ele tem uma doença linfoproliferativa. E aí ele te falou que depois que foi iniciado um tratamento, ele fez ali um corticoide, que é uma indicação que muitas vezes a gente usa para tentar segurar ali a carga de doença, para tentar segurar ali a inflamação que é causada pela essa neoplasia hematológica. Ele começou a desenvolver sintomas que a gente talvez possa atribuir a uma disfunção renal. Então ele ficou ligúrico e começou a ter edema. E aí ele te pergunta, pensando no principal diagnóstico que você vai pensar aqui, num paciente com uma neoplasia hematológica, que começou o tratamento e aí iniciou o sintoma de disfunção renal, a gente vai ter que pensar em síndrome de lise tumoral. Então a gente vai ter que dosar fósforo, a gente vai ter que dosar cálcio, vai ter que dosar potássio, vai ter que dosar ácido úrico, DHL também vai ser de bom tom, para a gente ver ali se tem morte celular e é justamente isso que a gente vai ter aqui na nossa letra A. Ele adicionou também o exame de urina, beleza, faz sentido, considerando que a gente tem um paciente ali com uma disfunção renal, faz sentido a gente pensar em fazer um exame de urina para ele, a gente vai ficar então com a nossa letra A. Fechamos o encomatologia, vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Um tema que não caía tanto antes, mas nos últimos anos a gente viu aí a prevalência ir aumentando progressivamente, tá bom? Eu gosto de trazer esse tema porque é um tema que, via de regra, são questões que você mata com bom senso, tá? São questões que ele te traz ali, um enunciado, e ele te faz as perguntas ali, basicamente, como que assim, a melhor prática, a melhor condução para esse paciente. Mas é uma aula que é necessária justamente porque para você ter esse bom senso, você tem que conhecer as situações mais corriqueiras, a gente tem que conhecer como que é a prática de cuidados paliativos, tá bom? E aí você sabendo mais ou menos quais que são as diretrizes gerais dessa prática de cuidados paliativos, você consegue matar a maior parte das questões utilizando aí o seu bom senso, tá bom? Via de regra, a nossa prioridade aqui para um paciente que está pelo menos parcialmente em regime de cuidados paliativos, vai ser priorização ali da qualidade
qualidade de vida. Pensa, vai ser ali uma abordagem que ela em conjunto com a abordagem basal ali do oncologista, do hematologista, do cardio, do pneumo, ela vai visar não só ali a reversão da fisiopatologia da doença, a reversão ali dos mecanismos que causam doença, mas ela foca no paciente. Ela foca em dar para esse paciente, independentemente do tempo que ele tem, da expectativa de vida que ele tem, uma melhor qualidade de vida. Visa também prevenir e aliviar sofrimentos, ou seja, você antecipar coisas que podem acontecer, levando em consideração a história natural da doença e atuar para que previna-se isso ou, instalado esse sofrimento, que a gente consiga amenizá-lo, tá bom? A gente, via de regra, vai ter indicação de pelo menos uma avaliação para uma equipe de cuidados paliativos para pacientes que têm doenças incuráveis, progressivas e ameaçadoras à vida, tá? Isso aqui, galera, é muito interessante, muito importante de vocês entenderem, que é uma definição que muitas vezes a gente, beleza, associa cuidados paliativos com doenças oncológicas, mas muitas doenças na nossa prática médica se enquadram nisso aqui. DPOC grave se enquadra nisso aqui, IC terminal se enquadra nisso aqui, diabetes aí com múltiplas descompensações, com múltiplas lesões de órgão-alvo se enquadra nisso aqui. Tá bom? Então tem muita doença que às vezes a gente não liga Lé com CRE, não acende a luzinha na tua cabeça, mas que se enquadram numa indicação de pelo menos ser avaliado e que está ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, tá bom? É também uma abordagem que a gente faz em concomitância com a abordagem terapêutica modificadora de doenças, ou seja, não é porque o paciente começou um acompanhamento com uma equipe de cuidados paliativos, ele tem que terminar, ele tem que parar de acompanhar com a equipe assistente que faz ali a condução com a terapia modificadora de doença. Não, são abordagens que são complementares, abordagens que andam juntas, abordagens que ali vão estar aliadas para uma melhor condução do teu paciente, tá bom? Além disso, uma coisa assim específica que às vezes é cobrada em prova é a questão das diretrizes antecipadas de vontade, tá bom? Então, via de regra, isso aqui vai ser alguma coisa que vai ser feita pensando em medidas invasivas, pensando em qual que vai ser a proporcionalidade ali de fazer algum desses tratamentos, a depender de quais que são os princípios do teu paciente, quais que são as perspectivas que ele tem, o que é que ele gostaria para a vida dele, tá bom? E também cabe ressaltar aqui, enfim, isso pode ser feito aqui basicamente para todo paciente que está em acompanhamento com cuidados paliativos. Via de regra é uma coisa que você faz no decorrer de algumas consultas, que você faz no decorrer de algumas abordagens. Pode ser feito aí um documento formal, mas também o registro em prontuário, ele vai ser suficiente, um registro bem feito em prontuário sendo um documento do paciente, ele vai ser o suficiente, tá bom? Vamos continuar aqui então, lembrando quais que são as doenças que, via de regra, aparecem na tua questão, aparecem na tua prova, para você lembrar de abordagem e cuidados paliativos, tá bom? Então, doenças neurológicas progressivas, pensa, esclerose lateral amiotrófica, doença de Alzheimer, paciente com demência avançada, vai ser assim, batata o diagnóstico que vai aparecer para você pensar em cuidados paliativos. Doenças oncológicas, como eu já falei para vocês, e doença pulmonar obstrutiva crônica e IC avançada, também são patologias que, via de regra, elas vão estar numa questão de cuidados paliativos. Então, você pensa que nessas patologias vão ser os pacientes que vão aparecer para você indicar, os pacientes que vão aparecer para você, às vezes, controlar sintomas em questões de cuidados paliativos, tá bom? E, do ponto de vista prático, eu sempre gosto de ressaltar que esses pacientes são pacientes dinâmicos, ou seja, é aquele paciente que, beleza, no início, às vezes, você não manda ele para o paciente lá com IC, você não manda ele para abordagem com cuidados paliativos, mas progressivamente ele pode ir piorando, porque é um paciente, né, ele pode mudar de uma hora para outra, ele pode ser mal aderente ao tratamento, enfim, e é um paciente que, via de regra, às vezes, assim, via de regra não, mas eventualmente ele pode sim ter a indicação, tá, de ser acompanhado. Além disso, eu cito isso aqui para vocês, mas como eu falei mais cedo, a prova da FAMERP não costuma cobrar coisas que são decoreba, mas assim, por descarrego de consciência, eu quero que vocês saibam que isso aqui existe, tá? A gente faz avaliação aqui do paciente em cuidados paliativos, muitas vezes com scores, para a gente justamente avaliar qual que é a funcionalidade desse teu paciente e qual que é a carga de doença, qual que é a carga de prejuízo na qualidade de vida que essa doença tem em cima dele. Então a gente tem diversos scores para fazer isso, a gente tem, como mais famosos foram esses que eu botei aqui para citar para vocês, o ECOG, o KPS, o PPS e a BVD e a IVD, pensando nas atividades básicas e instrumentais de vida diária.
tá bom? Como eu falei para vocês, a gente prioriza aqui, pensando aqui no paciente agora já, que num regime de cuidados paliativos está entrando em fase ativa, ou seja, está entrando no processo ativo de óbito, a gente tem uma questão ali de fazer uma priorização específica mais aqui para o conforto do teu paciente e dentro disso, nossa prescrição tem que ser o mais enxuta possível, justamente para evitar distanásia, para a gente evitar prejuízos e atrogenias que a gente possa causar com alguma medicação nesse teu paciente e sempre importante aqui avaliar a real necessidade de dar alguma medicação para esse teu paciente. Via de regra, o que ele vai precisar nessa fase vai ser medicações para o controle de sintomas, principalmente dor, dispneia e náuseas vão ser os principais que esse paciente pode sentir. Tá? Uma outra coisa que às vezes aparece em prova para vocês é sobre dieta, tá? Muitas vezes a família quer que dê dieta, o paciente não está com fome, mas enfim, a gente às vezes fica querendo entuchar comida no nosso paciente. O principal disso aqui é individualizar. Tá bom? Não vou dizer para vocês assim, existe uma regra, paciente que está em cuidados paliativos, ele não come, ele tem que comer, tem que passar sonda, não tem que passar sonda. É individualizar. Às vezes não faz parte assim do que o paciente considera dignidade da vida dele ser alimentado por uma sonda. Ou às vezes o paciente ele prefere que passe sonda, que ele está com muita náusea, mas ele quer continuar se alimentando. Enfim, isso varia. O que eu falo para vocês é que pacientes em fase ativa, processo ativo de óbito, eles não têm benefício de dieta, na verdade eles têm malefício. A gente dá dieta, aumenta a distensão abdominal, o paciente vomita mais. Então, especificamente para aqueles que estão em processo ativo, a gente deve, na verdade, deixá-los em jejum, tá bom? Mas de resto, isso cabe aqui uma grande individualização. Tá bom? E como eu disse para vocês, uma outra coisa que aparece também para a gente é atentar para os familiares, atentar para o estresse do cuidador, também cuidar não só do paciente, nosso paciente em si, que está ali às vezes na fase final de vida, mas atentar também para o que pode ter de necessidade de cuidado para os familiares desse paciente. Tá bom? Vamos lá para a nossa questão ali que trouxe para a gente. Enunciado que te diz, ainda sobre o paciente da questão anterior, então tinha um pouquinho de enunciado prévio, mas ele te fala que passaram-se alguns anos e a mesma vem apresentando exacerbações recorrentes do DPOC, internações por pneumonia. Beleza, então é um paciente que anteriormente ela não exacerbava tanto, foi diagnosticada com DPOC e como eu falei para vocês, o paciente é dinâmico. Posteriormente, por esse DPOC, ela ficou sendo progressivamente mais internada, foi internada aí 3 vezes em 6 meses e a última vez foi em 15 dias. Ela encontra-se predominantemente restrita ao leito por dispneia, com necessidade de oxigenoterapia suplementar, contínua e edema de membros inferiores proporcionais e sem sinais de trombose venosa. Então a gente falou que isso aqui não é provavelmente por causa de um TEP, tá? O que a gente já te trouxe aqui de coisas que a gente comentou ainda agora? Você tem um paciente ali que tem uma doença progressiva, crônica e irreversível, que está ali progressivamente, ou seja, de maneira dinâmica, o paciente ele foi piorando. Você tem um paciente ali que ele está progressivamente com uma piora da qualidade de vida. Então ele nos trouxe as escalas aqui, tudo bem, mas ele poderia te dizer que antes ele tinha um KPS, um PPS, sei lá, de 80, 90 e agora ele está com 40%, beleza. Que te diria exatamente a mesma coisa, o paciente está restrito ao leito, ou então que ele está com uma diminuição ali das escalas de ABVD, de AIVD, são coisas que vão te dizer o quê? Que essa doença ela está tendo uma carga alta de prejuízo na independência, na qualidade de vida desse teu paciente. E aí ele te pergunta, neste cenário, está indicada a abordagem paliativa? E a gente não pode ficar com uma alternativa que não seja a letra A, que vai te dizer que sim, o paciente tem uma doença crônica em franca progressão, apresentando perda de status de performance e procuras frequentes ao pronto-socorro. Ele tem todas as indicações de ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos para a gente fazer uma otimização do tratamento ali farmacológico e não farmacológico, fazer uma otimização, às vezes, até do tratamento com psicoterapia, com terapias alternativas, para fazer uma melhora na qualidade de vida desse nosso paciente. Fechou? Vamos passar agora, então, para a nossa terceira parte, vamos conversar um pouquinho sobre colagenoses e miopatias. E dentro disso, primeiro assunto que vai aparecer para a gente vai ser, não tem como fugir, lúpus, justamente essa doença que é a mais cobrada dentro desse tema, tá? Eu gosto de trazer para vocês os critérios diagnósticos, não porque a FAMEP vai te cobrar, me diga aqui quais são os critérios do lúpus. Não, eu trago isso aqui porque com esses critérios diagnósticos a gente consegue lembrar da maior parte das manifestações, tá? Então lembra que os critérios a gente tem que lembrar de maneira
carinhosa. Então, o C vai ser critério. C, a gente lembra do C quando tem constitucional. A gente lembra do C para lembrar ali daqueles sintomas como febre, astenia, aqueles sintomas ali que são sintomas gerais do teu paciente. O A vai ser o A de artrite e artralgia. Lembrar ali que no lúpus pode acometer duas ou mais articulações justamente com aqueles sintomas de artrite, com edema, com rigidez matinal aí maior do que 30 minutos, tá? O R vai ser o R de renal, o R de nefrite lúpica, que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, que tem todas aquelas subdivisões e que pode se manifestar também com uma proteinúria aí maior do que 500 miligramas em 24 horas. O I vai ser justamente o I de imunológico, aqueles critérios ali que vão ser relativos aos anticorpos que vão ser presentes no nosso paciente. Então lembra de anti-DNA, anti-SM, enfim, todos aqueles outros anticorpos que podem aparecer. O N de neurológico, então pensa no sistema nervoso central, paciente que pode cursar com psicose, pode cursar com crise convulsiva, pode cursar com delírio. O H de hematológico, aquele paciente que tem anemia, mas lembra, anemia pro lúpus, para você fazer critério diagnóstico, é a anemia aqui hemolítica, tá bom? Pode cursar com plaquetopenia, pode cursar com leucopenia também. Tá? E por último, o OS e o A vai ser daquele pele, mucosas e serosas, tá? Você lembra aqui que tem lúpus cutâneo, seja ele agudo, subagudo ou aquele lúpus discoide, aquele lúpus mais crônico. E a gente tem também um paciente que pode ter lesões mucosas, então úlceras orais, o paciente pode ter também alopécia e ele pode cursar com serosite, tá bom? E aí em serosite a gente vai lembrar de derrame pericárdico, a gente vai lembrar de derrame pleural. Paciente assim, normalmente são esses dois derrames que ele acaba tendo em decorrência do lúpus em si, tá bom? E aí dentro desses diagnósticos, dentro dessas manifestações clínicas, para a gente fechar o diagnóstico de lúpus, a gente tem que ter 10 ou mais pontos, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre nefrite lúpica. Qual que é a primeira coisa para a gente saber? Qual que é a definição de nefrite lúpica? Paciente aí com proteinúria persistente, 500 miligramas ali em 24 horas, uma relação de proteinúria creatinúria urinária no spot urinário, amostra única, maior ou igual a 0,5, e ou um sedimento urinário ativo, ou seja, no sedimento urinário está presente ali uma hematuria dismórfica, que diz que é uma hematuria glomerular, a presença ali de hemoglobina, de hemácias, cilindros granulosos que indicam para a gente um grau de necrose tubular aguda, um grau de morte celular no meu néfron, cilindros tubulares ou até cilindros mistos, tá? E a ausência de alguma outra explicação, ou seja, não está sendo causado por uma pielonefrite, não está sendo causado por qualquer outra patologia que dentro de um paciente com lúpus possa cursar com uma lesão renal, tá? E a gente também pode fechar esse diagnóstico por uma biópsia renal mostrando ali uma nefrite lúpica, tá? Classificação da nefrite lúpica, a gente divide em 6 classes, vamos lembrar. Classe 1 e 2 é a do M, mesangiais, é a que é mais de boa. Lembra que são as mais tranquilas, são aquelas lá que têm função renal normal e tem uma proteinúria ou uma hematúria discretas, tá? A 3 e a 4, por outro lado, já vão ser aqui, a gente vai lembrar não do M, mas do P, que vão ser as proliferativas, que vai te cursar com preocupação, porque o teu paciente aqui vai ser o teu paciente que vai estar mais grave, que você vai ter um acometimento maior do néfron desse teu paciente, e é o paciente que, por proliferativo, por preocupação, você pensa em imunossuprimir, tá? É o paciente, ele vai ter um aumento mais importante de proteinúria, de hematúria, o paciente que fica hipertenso, o paciente que fica ali com uma lesão renal, às vezes o paciente que precisa até dialisar, tá? A 5 vai ser aquele paciente que, dentro de todo esse espectro, é o paciente que vai cursar com síndrome nefrótica. Então, uma proteinúria ali na casa da síndrome nefrótica e sem hematúria, ao passo que o 6 vai ser aquele paciente que vai cursar com uma doença renal crônica, que já fica aí mais cronificado, tá? Então, lembra, 1 e 2, tranquilos, mais de boa, mesangiais, às vezes não dão nem muito sintoma. 3 e 4, cai na tua prova mais, é o que tem que se preocupar, que é o paciente que vai ter que imunossuprimir, o paciente que às vezes tem que dialisar, assim, pensando no paciente agudo. O 5, diferentão, que vai dar síndrome nefrótica, e o 6 é aquele que já vai ser o doente crônico. Fechou? O tratamento aqui a gente vai fazer com hidroxicloroquina, que basicamente ela vai ser usada em todos os pacientes, salvo que ele tenha alguma contraindicação específica, um QT longo, que ele tenha ali uma hipersensibilidade, enfim, mas vai ser utilizada quase em todos os pacientes.
corticoide. A gente também utiliza praticamente em todos os pacientes, mas a recomendação geral é utilizar sempre na menor dose possível e, se possível, desmamar para que ele não precise usar, enfim, ad eterno. Então, pelo menor tempo possível, tá? Via de regra, quando esse paciente fica muito descompensado, é pulsoterapia, uma dose de manutenção e, eventualmente, um desmame o mais rápido possível, tá? A gente pensa em pulsoterapia para aqueles pacientes que têm ali classe 3 e 4, vai ser metilprednisolona, aí na dose de aí na dose mais ou menos de 500 a 1000 miligramas, e a gente faz algo entre 3 a 5 dias. Tendência geral, tendência mais moderna é fazer menos doses por menos tempo possível, tá? Menor dose por menos tempo possível. Então, 500 miligramas ali durante 3 dias, via de regra, está de bom tamanho. Depois esse paciente fica com uma manutenção aí de prednisona, 0,5 miligrama quilo por dia, tá? E aí, a manutenção do tratamento do meu paciente com nefrite lúpica a longo prazo vai ser aquele tratamento ali com mecofenolato, com ciclofosfamida, às vezes com belimumab ou com tacrolimus. Eu trago isso aqui para vocês saberem o nome dessas drogas. Via de regra, isso aqui para acesso direto não vai ser mais cobrado, será uma questão muito sem noção de cobrar isso aqui, tá? Mas eu coloco só para vocês saberem que no tratamento estão envolvidas essas drogas, para vocês terem ouvido isso em algum momento. Fechou? Vamos falar agora sobre Sjögren, também já caiu na prova da FAMERP, também já te cobraram especificamente você saber sobre essa síndrome, tá? Sobre essa doença. Então a gente tem que lembrar aqui como manifestação clínica clássica, para aparecer na prova de vocês é um paciente que está seco. Então ele vai estar com xeroftalmia, vai estar com xerostomia, vai estar com tosse seca, vai estar com xerose cutânea, vai estar às vezes até com dispareunia e com uma parotidite de repetição. Lembra que é uma doença que vai atuar aqui nessas glândulas e aí, consequentemente, ela não vai conseguir excretar essa secreção que seria a secreção das glândulas. Então ele vai ficar com tudo seco e, no caso da parótida, ele fica com essa parotidite, tá bom? Pode ter manifestações extraglandulares, tá? Então a gente pode ter poliartralgia, pode ter mialgia, pode ter um paciente com uma pneumopatia intersticial e pode cursar até com uma glomerulonefrite. Tem múltiplos mecanismos que fazem isso, mas via de regra aparece aqui uma ou duas dessas manifestações no máximo extraglandulares e eles falam muito mais que o seu paciente ele tem essas outras manifestações de estar todo seco, tá? A gente tem aqui também um outro ponto que é importante, que às vezes é te cobrado em prova, um dado específico sobre o Sjögren, é que a gente tem um risco de transformação maligna, principalmente naqueles pacientes que têm parotidite de repetição, tá? Esses pacientes eles podem fazer um linfoma não Hodgkin, certo? E a gente tem também uma associação do Sjögren justamente com cirrose biliar primária, com colangite biliar primária, desculpa, e com acidose tubular renal do tipo 1, que vai ser aquela acidose que vai cursar com defeito na acidificação da urina. Então, que ele vai cursar com uma urina com pH um pouquinho mais para o básico, um pouquinho mais alto do que seria o normal. Tá? Como autoanticorpos, a gente tem aqui um FAN, que via de regra sai com pontilhado fino, mas os mais aqui associados com o Sjögren são o anti-SSA, o anti-SSB, o anti-RO e o anti-LA, certo? E muitas vezes o fator reumatoide também pode vir positivo. Além disso, dentro da investigação diagnóstica, a gente pode lançar mão também de imagem de glândula salivar, pensando na parotidite de repetição. A gente pode também lançar mão de cintilografia, de biópsia de alguma glândula, dos testes funcionais e dos autoanticorpos, certo? E o meu tratamento vai ser justamente um tratamento sintomático e, eventualmente, dependendo do grau dessas manifestações, eu posso apelar para a imunossupressão, tá? Tratamento aqui também não é o que mais cai. O que mais cai realmente é você saber esses pormenores aqui, lembrar que o paciente que vai ter uma síndrome seca, lembrar dessas associações aqui com acidose tubular renal do tipo 1. A FAMERP gosta muito de distúrbio eletrolítico, então você pode pensar que aqui que até 20% dos seus pacientes vão ter isso aqui. Então, às vezes, aparece uma questão para ti, que é só um paciente com uma acidose tubular renal e você pensa qualquer patologia que pode estar associada, pense em Sjögren. Fechou? Vamos terminar então conversando um pouquinho sobre polimiosite e dermatopolimiosite. Vão ser aquelas doenças que vão cursar com fraqueza proximal simétrica e que atua de maneira progressiva, ou seja, o paciente ele está ali com um quadro clínico que está durando semanas, que está durando meses, que está indo progressivamente se instalando e progressivamente piorando, tá bom? É um paciente que pode cursar também com uma disfagia de condução, então pensa que essa fraqueza muscular ela não atua só nessa musculatura de braços e pernas, pode atuar também na musculatura
nessa musculatura da deglutição, tá? E normalmente ela poupa aqui faces e olhos, então a cabeça do teu paciente é poupada e não costuma atuar em musculatura respiratória. Então dentro aí desse acometimento extra, assim, axial, a gente raramente acaba tendo um paciente, por exemplo, com uma falência respiratória por uma polimiosite, tá? Se a gente, assim, além disso, a gente tem como manifestação extraarticular também a presença, extraarticular não, mas tipo, extramuscular, talvez, a gente tem a presença ali de artrite ou até de pneumopatia intersticial. E agora sim, pensando num paciente que tem tudo isso e também um acometimento cutâneo, aí a gente vai ter a dermatopolimiosite, tá? E quando esse acometimento cutâneo aparece, ele aparece justamente em áreas que são áreas fotoexpostas. Então tem aquele sinal do Scheele aqui atrás nas costas do teu paciente, você tem o paciente que cursa com heliótropo, aquela lesão ali periocular, periorbital, e as pápulas de Groton que ficam aqui na região das mãos do teu paciente, tá? Tem também uma associação com neoplasias, muitas vezes é uma síndrome paraneoplásica, e o que a gente tem de alteração laboratorial é o aumento desses exames, o aumento dessas coisas que a gente dosa para dizer que tem lesão muscular. Então pensa, primeiro de todos que a gente vai pensar vai ser o CPK, um que a gente também pode utilizar nesse contexto é a aldolase e outros que são menos específicos, que alteram em outras patologias, mas que às vezes estão lá de gaiato no navio. Para te indicar que tem morte muscular, são justamente o DHL e o TGO, tá? Morreu célula, em qualquer lugar do corpo, vão aumentar essas duas enzimas, tá? Além disso, de anticorpo, a gente pode ter o anti-SRP, pode ter o anti-Jo, pensando na polimiosite, na dermatomiosite a gente pode ter o anti-Mi2, e ainda no diagnóstico, muitas vezes acaba fechando esse diagnóstico com uma biópsia muscular ou com uma eletroneuromiografia, mostrando ali esse padrão de fraqueza muscular. Fechou, galera? O tratamento, via de regra, ele acaba sendo com corticoide, na menor dose possível também, você trata inicialmente, tenta desmamar, assim como a gente faz em todas as outras doenças da reumatologia, mas novamente, não vai ser o principal que vai ser te cobrado do tratamento, é muito mais você, pelo quadro clínico, conseguir chegar num diagnóstico, tá? Vamos para a nossa questão. Então, a questão que te trouxe um homem de 50 anos que relata fraqueza e fadiga nos últimos 3 meses. Ele refere dificuldade crescente para realizar certas tarefas, como pentear o cabelo, levantar de uma cadeira ou subir escadas, e negava problemas para falar ou engolir. Ao exame, apresenta força muscular 4 em 5 de extensão do pescoço e músculos proximais dos braços e pernas bilateralmente e sensibilidade e reflexos não mostram nenhuma alteração. Então lembra, você vai ter aqui um paciente com uma doença de instalação mais insidiosa, uma doença de instalação mais progressiva. Então tem aqui 3 meses de evolução. Uma dificuldade aí que vai piorando, certo? E que pega, assim, essa musculatura mais de braços e pernas, às vezes, assim, um pouquinho de tronco também, tá? Então, pensa aqui, levantar de cadeira, você vai pensar aqui em quadríceps, pentear o cabelo, você vai pensar aqui na musculatura do braço e antebraço, tá? E a gente tem, via de regra, uma poupação daquela musculatura respiratória, você até pode ter um acometimento na musculatura da deglutição. Ele te fala aqui que não tem, tudo bem, mas você poupa normalmente ali, o que é poupado normalmente vai ser a musculatura respiratória. E além disso, a gente, via de regra, também não vai ter sintomas sensitivos, então a gente vai ter uma sensibilidade preservada, também não vai afetar os teus reflexos, tá? A gente vai pensar então em qual doença da reumatologia, justamente numa polimiosite. Se a gente tivesse aqui também as manifestações dermatológicas, a gente poderia pensar numa dermatopolimiosite, certo? Então, galera, era isso que eu queria falar para vocês. Beijo no coração, que vocês tenham uma ótima prova na FAMERP. Até mais!